Você sabia que a presença do Lotso, o maior vilão da história da franquia Toy Story, está praticamente confirmada? Vazamento. Essa revelação aconteceu em uma loja de brinquedos autorizada da Disney, que fica no Brasil, onde um funcionário da loja, acidentalmente, gravou o interior da reforma do novo espaço com produtos apenas de Toy Story e postou na rede social X. Na filmagem, podemos ver alguns detalhes na nova linha oficial da franquia de filmes do Woody e do Buzz, produzidos pela própria Disney, especialmente para Toy Story, que mostram o Lotso ao lado da Lily Pad em um banner no interior da loja. Além disso, para confirmar de vez essa teoria criada desde que o quinto filme da saga dos brinquedos foi confirmado, podemos ver que há um chapéu do próprio Lotso, com a logo de Toy Story 5 estampada em sua caixa, o que pode indicar duas coisas. Ou o Lotso irá retornar como alguém arrependido, ou pode ser que estejamos falando de um outro Lotso, talvez aquele novo brinquedo que a antiga dona do vilão de Toy Story 3 estava segurando quando ele e seus amigos retornarem por conta para a sua casa, depois de terem sido esquecidos sob aquela árvore no campo. Ou será que existe uma terceira opção? Vamos te mostrar agora todas as possibilidades que explicam de maneira inteligente como Lotso retornaria e por que ele se aliaria a Lily Pad. Se prepara que vamos explodir a sua mente. Lotso e Sid. A primeira possibilidade que me veio à mente seria a de que para retornar, Lotso teria se aliado, ou apenas usado, como ele gosta de fazer, um vilão de outro filme, o Sid. E vai por mim, isso faz todo sentido. Se voltarmos ao primeiro filme de Toy Story, vamos recordar que havia um garoto psicologicamente perturbado, chamado Sid, que sentia prazer em simplesmente destruir brinquedos. Isso acabou quando Woody organizou os brinquedos remanescentes de Sid, que estavam completamente deformados por causa das atrocidades cometidas pelo pequeno delinquente, e deu um susto, que fez Sid sair correndo em completo desespero. Além de ter traumatizado o garoto, outra coisa importante aconteceu nesse momento. Sid descobriu que brinquedos têm vida própria. Junto com isso, em uma das cenas de Toy Story 3, o próprio Sid acabou aparecendo, e poucas pessoas notaram. Isso acontece quando vemos Woody se escondendo do caminhão de lixo e podemos notar que o homem que trabalha recolhendo o lixo usa essa mesma camiseta que o Sid usava no primeiro filme. Não se perde e segue a linha da teoria. No final de Toy Story 3, depois de ser derrotado por Woody e sua turma, vemos que o Lotso vai acabar parando em um lixão e, adivinha quem o pega? O motorista do caminhão de lixo, que o pega e o coloca na frente do caminhão com outros brinquedos esquecidos. Considerando as conexões do mundo Pixar, existe uma grande chance daquele caminhão ser exatamente o mesmo que o Sid trabalha recolhendo lixo. E se um dia, quando acreditavam que não havia ninguém os vendo, o Lotso começou a falar que um dia iria se vingar do responsável por ele estar naquele lugar, um boneco cowboy vestido de xerife. O Sid, sem ser notado, teria escutado essa declaração do Lotso e teria aproveitado a situação para contar ao urso de pelúcia maligno o trauma que o mesmo brinquedo, o Woody, havia causado a ele 12 anos antes. Compartilhando um amigo em comum, não seria impossível que os dois tivessem se juntado para rastrear o paradeiro atual do melhor amigo do Buzz, já que Sid e Andy eram vizinhos, e ele pode ter descoberto em uma das férias do antigo dono dos brinquedos que uma garotinha chamada Bonnie havia herdado todos eles. A partir daí, os dois podem ter bolado um plano para revelar Woody e seus amigos ao mundo, por meio das gravações de áudio e câmera da Lily Pad, que foi enviada apenas para cumprir essa missão. Fala a verdade, isso não faz todo o sentido? Com certeza essa seria uma das formas do Lotso retornar à franquia, comprovando que ele sempre foi e sempre será o pior de todos os vilões de Toy Story. Lotso e Buzz Lightyear. Outro ponto que pode acabar justificando o retorno do urso de pelúcia do mal está associado à legião de bonecos Buzz, que apareceram no trailer do filme. Não fica claro, mas em um primeiro momento, os bonecos se comportam como vilões, emergindo em uma praia e roubando itens de humanos em um camping, como um saca-rolhas bem afiado, o que, confesso, me deu um pouco de medo. Então, ao que tudo indica, naquele momento, eles estavam se comportando como vilões. Porém, Buzz Lightyears possuem configurações de heróis vindas de fábrica. Logo, o que poderia fazer eles se comportarem daquela forma? A resposta seria reprogramação. E sabe quem é o único que sabe como reprogramar um boneco Buzz? Ele mesmo, o Lotso. O vilão leu o manual de instruções do patrulheiro intergaláctico em Toy Story e o reprogramou para ficar contra Woody e os outros brinquedos. Como as imagens promocionais de Toy Story 5 mostraram, esse exército de Buzz Lightyears malignos saíram de um container, que pode muito ter ido caído de um navio e ter ido parar em uma balsa de lixo, onde Lotso estaria. Se aproveitando da situação, ele teria reprogramado e ligado cada um dos centenas de bonecos do Buzz e os instruído a serem seu exército particular para realizar a sua vingança contra Woody de uma vez por todas. E isso faria do Lotso nada mais nada menos que o brinquedo mais poderoso da história.
com vários lacaios à disposição. Derrotar ele com todo esse poder uma segunda vez vai ser muito mais difícil. E se você chegou até aqui no vídeo, quer dizer que você tá gostando, então já clica agora mesmo no botão de inscrição, por favor, porque além de ser de graça, ajuda a gente demais. Lotso e Lily Pad. Ok, tudo o que falamos até agora faz sentido. Porém, existe um outro caminho que também é uma opção bem possível. Quando algo possui um defeito, mesmo que seja um brinquedo novo em uma fábrica, as empresas possuem o hábito de os descartar para evitar maiores problemas. E brinquedos descartados, mais cedo ou mais tarde, vão parar em um lixão. E se por acaso a Lily Pad, que está em Toy Story 5, for na verdade um brinquedo com um pequeno defeito que acabou indo parar no mesmo lixão que o Lotso, ao chegar lá, o urso roxo, que é muito sagaz, perceberia que, apesar de ter um pequeno defeito, a tecnologia embutida na Lily Pad o permitiria não só localizar Woody e seus amigos, mas também levá-los a público para se tornarem temidos por todos. Como falamos, Lotso sabe muito bem como reprogramar um brinquedo, e assim como fez com o Buzz, ele faria com a Lily Pad. Após isso, o vilão teria usado a habilidade da sapinha tablet de conectar-se à internet para conseguir o endereço da Bonnie, e assim enviar a própria Lily Pad para lá, para assim conseguir realizar o seu plano de filmar os brinquedos e expô-los ao mundo. Dessa forma, Lotso também iria até a casa da Bonnie para ficar espreitando das sombras e manipular os fatos para que, de alguma forma, tudo ocorresse como ele havia planejado. Isso, sem dúvidas, seria um problemão para os nossos heróis, Lotso e Boop. Mas e se o retorno do Lotso não ocorresse pela ajuda de alguém que é inimigo declarado dos antigos brinquedos, como a Lily Pad, mas sim de alguém que é próximo a eles? Pois é, isso pode muito bem acontecer. E essa aliada seria ninguém menos que a nossa amada Bo Peep. Tá confuso? Calma que a gente te explica agora. Primeiro precisamos lembrar que em nenhum momento em Toy Story 3, Lotso e Bo Peep se encontram, ou seja, eles não se conhecem. Só recapitulando para que você entenda melhor. No início de Toy Story 4, vemos que 9 anos antes, ou seja, em algum momento entre Toy Story 2 e Toy Story 3, Bo Peep e suas ovelhas são colocadas para doação em uma caixa de papelão, já que elas são brinquedos da Molly, irmã da Andy, e ela já estava maior e não os queria mais. Woody até tenta resgatar a sua namorada, porém ela aceita o seu destino, e Woody quase a acompanha, mas muda de ideia após ouvir Andy chorando, porque não estava conseguindo encontrar o cowboy. Ou seja, ela já não fazia parte do grupo em Toy Story 3, e por isso ela e Lotso nunca se viram. E em Toy Story 4, não vemos Woody falar sobre o urso maligno para sua namorada. E, como sabemos, a missão da vida da Bo Peep é ajudar brinquedos perdidos, e isso é exatamente o que o Lotso é, um brinquedo perdido. Então a teoria seria a de que, em algum momento, depois de Woody se comunicar com a Jessie pelo walkie-talkie e ir até a casa da Bonnie, Bo Peep teria encontrado e ajudado Lotso. Como sabemos, o urso é um cara muito legal à primeira vista, e teria ouvido alguém perguntar à pastora de ovelhas sobre onde estaria o Woody. Ao ouvir o nome do cowboy e descobrir que ele partiu em uma missão para ajudar seus amigos, Lotso teria mentido, dizendo que originalmente seria um brinquedo da Bonnie, e também um grande amigo do xerife de brinquedo, e que gostaria de ajudá-lo. Assim, ele pergunta a Boop se ela poderia levá-lo até a casa da Bonnie, já que Woody provavelmente contou para ela onde fica. Dessa forma, Lotso retornaria como o segundo vilão do filme, ajudado pela inocente Bo Peep, que pensa estar, na verdade, levando de volta para o seu lar um brinquedo perdido, mas que na verdade é apenas um brinquedo amargurado em busca da vingança por ter sido derrotado em Toy Story 3. Ao chegar lá, Lotso pode muito bem se aliar a Lily Pad e bolarem um plano para fazer mal aos nossos queridos heróis. Sério, Disney, se eu fosse vocês, me pagaria para criar o roteiro de Toy Story 6. Mas e se na verdade a pessoa, ou melhor dizendo, o brinquedo que ajudou Lotso, fosse outra pessoa boa? E se quem fizesse isso, em vez de ser a Bo Peep, fosse o próprio Woody? Deu um nó na mente? Relaxa que a gente vai desatar ele agora. Assim como a pastora de ovelhas, a vida do Woody agora é ajudar brinquedos perdidos. E ele mesmo afirma que o número de brinquedos abandonados tem aumentado cada dia mais, provavelmente por causa da tecnologia. Segundo essa última teoria, existe uma chance de Lotso, de alguma forma, ter descoberto essa atuação do melhor amigo do Buzz e ter bolado um plano maligno e mirabolante. Em um determinado momento, Woody teria encontrado um Lotso perdido, e em um primeiro momento, o xerife de brinquedo teria hesitado, imaginando ser o brinquedo que quase destruiu ele e seus amigos na fornalha. Porém, Lotso, com a sua habilidade de encenação, fingiria ser um outro Lotso, igual aquele que a sua antiga dona ganhou. O que faz sentido, que sabemos que existe milhares de cópias de cada brinquedo espalhadas ao redor do mundo, como é o caso do Buzz. Depois de convencer Woody que era apenas um urso aleatório, idêntico ao Lotso que ele conhecia, o vilão teria feito amizade com o antigo brinquedo preferido do Andy e ganhado a sua confiança. Dessa forma, ele teria ouvido quando Woody e Jessie conversaram, e deu um jeito de rastrear nosso protagonista até
até a casa da Bonnie. Lá, a observar tudo pela janela, ele pode muito ter percebido a oportunidade perfeita para executar de uma vez por todas o seu plano maligno de vingança. E assim, ele entraria em cena, se revelando ser realmente o Lotso original, surpreendendo a todos. Mas o meu palpite seria o de que Woody já havia sacado isso muito tempo atrás e se preveniu, de alguma forma que ainda iremos descobrir ao assistir Toy Story. Sério, seria incrível ver tudo isso acontecendo. Separamos mais 2 conteúdos para você assistir e se divertir. A gente se vê no próximo vídeo.